Mercoagro Talks 2026. Nós recebemos aqui no estúdio a equipe e um parceiro comercial da Equinus, uma empresa especializada em pesagem, automação, tecnologias de controle de processos. Eu recebo aqui o André Rossetto. Bem-vindo, André. Bom te reencontrar de novo aqui na feira. Sucesso. Obrigado, Panti. Boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação estarmos aqui participando desse podcast oficial da Mercoagro também. E estamos aqui para esse bate-papo aí. Gostaria também de primeira mão agradecer, depois tu vai apresentar o Amaury, mas agradecer ao Amaury aí, nosso parceiro, nosso cliente que está aqui com a gente. Isso aí, bom trabalho para nós aí. Aproveito então para apresentar o Amaury Ramos Antunes, da Coasul, que é um cliente parceiro que vai trazer para a gente um pouco desse outro lado, né, das dores e soluções da indústria. Amaury, muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, obrigado. É uma satisfação participar desse podcast, também junto com a Equinus, que foi uma aposta nossa, um equipamento nacional, de uma empresa nova no Brasil. Então a gente está feliz com essa aposta que nós estamos fazendo e vamos buscar resultados juntos aí. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre quais eram as dores e como é que essa solução foi construída. Leonardo Piazeira, muito bem-vindo aqui com uma participação, né, a equipe Equinus também. E a gente começa falando sobre um pouco da história, né? Vocês podem complementar a resposta, mas eu queria entender um pouco da história, né? Onde é que surgiram essas soluções industriais? Tem hardware, tem software? Em que segmento atua e como é que surgiu? Né? Por que essa busca desse tipo de solução? Não, legal. Tomando a frente aqui, né, Leonardo, mas nós somos profissionais que a gente já atua no mercado há muito tempo, né, e principalmente na agroindústria. Vocês vieram da agroindústria? Alguns sim, outros não. Eu tive a minha origem lá quando eu estava iniciando a faculdade, eu comecei trabalhando na Aurora aqui de Quilombo, né, e então depois construí algumas coisas dentro da agroindústria. Então tínhamos essa expertise. Nós somos em 4 sócios da empresa que montamos a Equinus e nós trabalhávamos numa outra empresa que fazia esses processos de automação e atendíamos a agroindústria. E isso nos levou, né, com esses conhecimentos a buscar novos desafios, né, dentro de um mercado que está em crescente mudança e principalmente hoje voltado aí à tecnologia, à inteligência artificial, que é o grande boom agora do momento, né? Então, reunimos essas pessoas de áreas distintas, né? Então, eu venho da área comercial, administrativa, o Leonardo da área de engenharia, o Leandro Gustavo da área de TI. Então, a gente juntou essas forças, conhecimentos diferentes, específicos, para formar a Equinus, né? A gente, só para complementar, né? A gente costuma dizer que somos 4 pilares da empresa, né? Porque são áreas distintas e complementares. TI, né? Então, engenharia. por isso que a gente conseguiu formar uma equipe multidisciplinar. Exato, e se formando a base aí da empresa, né? Estamos em maio agora, a gente completa 2 anos de empresa, então tudo foi um processo, né, e principalmente no início o desenvolvimento. Por mais que nós tínhamos conhecimento, a gente tem que criar produtos, tem que desenvolver software, desenvolver inteligência, né? Então a gente passou por esse processo, desenvolvemos, criamos, e aí chegou o momento de a gente realmente colocar as nossas soluções no mercado e estamos aí. Além do desenvolvimento de fornecedor, cliente também, né? Então uma empresa, quando a gente está em formação, além dos nossos produtos, nós temos que também desenvolver nossos fornecedores e parceiros, né? Então, isso foi a busca agora desses 2 anos aí que veio forte. A gente está falando de num momento do mundo, não só do Brasil, onde a automação já não é mais uma escolha, né? É a alternativa. Exato. Porque mão de obra sempre foi, né? Já foi um gargalo na Europa, já foi nos Estados Unidos. E esse gargalo de mão de obra, ou de uma mão de obra qualificada, sim, chegou ao Brasil, né? Exato. E aí passa por automação, passa por tecnologia. Falando isso, eu quero te perguntar um pouco sobre que tipos de soluções no portfólio da Equinus. Legal. Então, isso é uma demanda, acho que não só no mundo todo, mas aqui no Brasil também, né? A gente tem uma dificuldade de mão de obra, isso no mercado como um todo.
E também, além da mão de obra, existem as dificuldades na indústria de você estar fazendo sempre melhor, né? E eu sempre uso uma frase, né, Mauri, que a indústria de alimentos, principalmente, ela é na grama que você controla, né? Então, quanto mais você melhorar o seu processo, mais melhorar e trazer tecnologias para que dê esse resultado de grama em grama, é onde dá o resultado para o cliente final, né? Então a tecnologia ela vem para somar muito com isso e ajudar, né? E onde é o nosso propósito é oferecer novas tecnologias, novas, vamos falar assim, mais algoritmos inteligentes, softwares inteligentes para poder dar um resultado melhor no dia a dia. Desde uma melhoria para a mão de obra operacional e também para a área de gestão, que isso também a gente vê como sendo uma necessidade, às vezes, né? Porque o gestor ele precisa tomar uma decisão de um processo, do que está acontecendo. Não pode mais ser só intuitiva. Exatamente. Né? E tem que ser uma coisa rápida, né? Então, trazer dados, resultados, números com rapidez, né, prontos para o gestor não precisar ficar buscando esses números, mas sim já entregar esses números. Fazer uma leitura rápida. Fazer a leitura e já ter uma tomada de decisão de uma melhoria ou de uma correção. Mais assertividade. Porque também quando a gente comenta em automação, né, quando a gente escuta o pessoal falar, eles pensam muito em robô, né? O robô vai substituir os operadores lá, né? Mas com a automação a gente consegue ganhar produtividade e isso automaticamente você vai precisar de menos mão de obra, né? Então essa tecnologia que a gente coloca, que o André comentou, traz essa produtividade e um ganho em relação de escala também, né? Também, exatamente. Sim. Exatamente. Tem um outro ponto importante, Panti, que dentro disso que o Leonardo está falando, nós temos um conhecimento e a nossa empresa, nós temos 2 segmentos de produtos, né? Um que é software e outro que é hardware. Então nós somos fabricantes de máquinas, de equipamentos, mas também nós somos desenvolvedores de software. E isso é uma coisa bacana porque com a nossa já conversam, né? Já conversa. E a nossa expertise, que é um dos pilares que a gente tem, que é o conhecimento do chão de fábrica, né? Então, às vezes você tem uma empresa de software, ela sabe fazer o software, mas depende muito, digamos, do dia a dia, ela não tem aquele conhecimento do chão de fábrica. O hardware a mesma coisa, não tem conhecimento do software. Então a gente consegue unir isso e conseguir trazer um resultado melhor para a solução, né, no final. Vamos tirar a prova então e perguntar para quem já testou, né, para quem estava a campo. Mauri, na Coasul, qual era o teu gargalo, qual era a dor que a empresa tinha ou percebia e que conseguiu, né, ter ganhos ou ajustes a partir do uso da tecnologia adotada? Na verdade, a gente estava com um projeto de ampliação. Aí nós tínhamos que optar por um equipamento para nós fazer, porque o equipamento que nós tínhamos, ele não ia atender a nova demanda que a gente surgiu. Então eu tinha que substituir o equipamento antigo por um equipamento novo. Aí nós, dentro do que a gente tem opções no mercado, que hoje tem bastante opções, nós fomos buscar um equipamento que nos atendesse e desse a eficiência que a gente quisesse, porque, complementando a fala do André, a indústria hoje ganha nos centavos no minuto, né? Entendeu? E na grama. Então, aquelas gramas que o André comentou antes é que a gente não pode ganhar. É um ajuste fino. Não pode perder, inclusive, né? Então, a gente foi buscar um equipamento que nos atendesse e com facilidade de operação. E hoje, a nossa mão de obra ela não é tão especializada. Então, a gente necessita de um equipamento para o operador que não seja fácil de operar. Fácil de operar, que ele vá lá, ele mexa e ele se sinta confortável em operar esse equipamento. Então foi isso que a gente foi em busca no mercado. Antes de fazer a aquisição, a gente procurou vários outros equipamentos no mercado nacional, como no mercado externo, de fornecedor de equipamento, para nós achar o melhor equipamento que nos adaptássemos na operação. Dentro desse gancho, André e Leonardo, dentro de uma agroindústria, da indústria de alimentos ou de qualquer indústria, enfim, existe uma pressão por produtividade, né? Certo. Então eu preciso ter resistência para eu quebrar menos horas ociosas, eu preciso de uma facilidade de retomar a linha de produção. Sim. Então a pressão por produtividade é muito grande. Onde é que a Equinus atua nesse segmento para sanar, né, esses dois
problemas, dores Sim. na produção, que é, né? Manutenção, quebras e menos tempo ocioso possível. Não parar a produção, né? Parar a produção. A gente costuma dizer, Panti, que até depois complementar um pouco em relação ao que o Mauri comentou, que no nosso mercado, né, no mercado da agroindústria, você tem que ter um equipamento bom. Se não for bom, você não vai ficar no mercado, né? Você não vai aguentar, vamos dizer assim. Então, isso é uma premissa básica, né? Ter um equipamento seguro para o cliente. Segundo ponto, tecnologia, que o André tinha comentado, né? Só que essa tecnologia, com o que o Amaury comentou, com intuitividade, para a operação saber operar. Não ser algo tecnológico que não consiga trabalhar com o equipamento, né? Então, a gente trabalha também muito essa questão. Porque, às vezes, a tecnologia, né, uma experiência, assim, doméstica, Sim. Você vai falar com um programador, ou enfim, Sim. a linguagem é outra e o raciocínio é outro. Então, quando o programa, ele está pensando como é que o operador vai fazer o raciocínio. Sim, Né? exatamente. E isso é bem bacana, porque a gente já vem trabalhando com a inteligência artificial, então nós já temos embarcado inteligência artificial nos nossos equipamentos, mas a gente tem que usar isso e ter essa usabilidade, como o Mauri falou, para a operação, porque a operação no chão de fábrica, né, Mauri, ela é mais limitada em conhecimentos, enfim. Então, realmente, tem que ter uma interatividade, tem que ser uma coisa fácil para utilizar e que seja amigável. Né? Então, com a pessoa menos instruída um pouco, que ela consiga fazer uma boa produtividade. Porque é a realidade do campo. E né? o equipamento ser inteligente para ele dar o resultado no processo como um todo, né? Então, isso que a gente acaba unindo aí do hardware, né? O hardware, ele precisa ser robusto, né? A agroindústria, né, Mauri, acho que ela é uma das mais agressivas, talvez, que tenha no mercado, talvez, né? Porque a agroindústria, por exemplo, hoje que as exigências dos mercados, né? Então, hoje você tem que ter uma agressividade na parte de limpeza que tu tem que ter. Tem água, tem pressão, tem temperatura. Pressão. Eu brinco sempre assim, ó, quando o pessoal oferece equipamento, eu falo assim: o teu equipamento é feito de adamante ou não? Porque assim, você pode fazer um equipamento robusto, daqui a pouco ele está quebrado, está danificado. Então, já tem que ser um equipamento que venha atender essa agressividade dentro da indústria. Tem produto de limpeza, tem sal, né? Tem salga com gordura. Então eu tenho e a limpeza em alta temperatura, em alta pressão, às vezes. Você tem tudo isso e na verdade tu faz isso todos os dias. Final do processo, todo dia tem que fazer isso, porque tem que a agroindústria, ela começa quando? Ela começa com a higienização. Ela não começa com o início da produção, com o abate dos animais. Ela inicia com a higienização. Então, ali você já tem que demandar um trabalho de qualidade na tua higienização. E o equipamento, por mais que ele seja pouco blindado, mas você tem que higienizar ele e manter ele adequado em todas as áreas dele, porque o alimento ali está exposto, a carne está exposta. Estamos trabalhando com produto, alimento in natura, né? Sim, então é muito fácil. Se você não tem uma indústria bem higienizada, você pode gerar um problema para a indústria para frente, né? Então, por isso que eu falo que tinha um negócio bem robusto, bem resistente às agressividades da atividade, né? E isso é o que a gente tenta levar, essa robustez, né, no equipamento, para um acabamento sanitário que seja compatível também com a indústria, né? Então, desde o detalhe de um acabamento até a robustez dele, e aí, claro, ligado ao software e à tecnologia, né? E para complementar, né, o terceiro ponto é a questão de produtividade do cliente não ficar parado, né? Então isso é uma coisa que o Amaury e o Thiago, que participaram dessa escolha técnica, escolha comercial lá da Coaçu, eles nos pediam bastante, né? Então assim, não adianta vender e dar as costas para o cliente, né? Então a gente hoje trabalha... o pós é mais importante que a venda, mais importante, né? do que a venda, exatamente. Então hoje a gente trabalha bastante essa questão de estar do lado do cliente, estar ali disposto a qualquer momento que ele precisar, estar com uma produção parada, a gente conseguir dar um rápido atendimento. Porque a gente fala, equipamento, né, assim como um carro, qualquer coisa mecânica, elétrica, ele acaba dando manutenção. Então você tem que estar próximo do cliente para quando isso for necessário, acontecer, a gente tá isso.
Aí pegando um gancho disso, hoje a gente escuta muito a questão da inteligência artificial, né? E começou a se falar um pouco menos da questão da indústria 4.0, né? Se falava muito um pouco. Estava na moda. Exatamente. Então, falando um pouquinho disso, para a gente conseguir dar esse atendimento, todos os nossos equipamentos eles são conectados à rede. Então, hoje, através do nosso celular, se algum cliente tiver um problema, a gente consegue acessar, olhar, ver os logs das máquinas, dar um suporte remoto prontamente quando o cliente precisa, né? Então, a gente muitas vezes não precisa se deslocar lá no cliente, rapidamente, através de um telefonema, um acesso remoto, a gente já consegue fazer essa ajuda para o cliente, né? Então, falando um pouco de indústria 4.0, que são as conectividades, tendência, né? Né? Exatamente. E isso, todos os nossos equipamentos têm esse... E isso só trazendo até em números, hoje a gente está em torno de 98% a 99% das dificuldades que os clientes têm, a gente consegue resolver, ajudar remotamente, né? Então, isso que o Leonardo estava falando, eu sempre digo, o cliente acaba tendo 3 ganhos nisso, né? Uma é que se você não ter que ir um técnico, né, não tiver essa possibilidade do remoto, você vai ter um custo de viagem, esse técnico, combustível, carro, hotel, né, normal. Você tem a diária desse técnico, o custo dele, né, e o principal é o tempo. Como a Mauri me falou, além da grama tem o tempo também, 1 minuto, né? Então você imagina uma máquina parada por um dia aguardando um técnico para chegar, ou às vezes 2 dias, dependendo do local. Então o quanto isso custa para a fábrica com uma máquina parada? Então você conseguir resolver remotamente, esse acaba sendo o maior ganho. Por quê? Porque você reduz muito o tempo, digamos, de parado, o equipamento ou com problemas, né? Paradas forçadas. E muitas vezes, assim, só para finalizar, muitas vezes aí não só em relação à manutenção, né? Em relação a gente conseguir acessar o equipamento e ver como ela está parametrizada. Se algum operador fez alguma parametrização de maneira errada que possa cair a produtividade da máquina, então a gente consegue fazer esse monitoramento, né? Então isso também é muito importante. Pegando daí o gancho... Alertas? Gera alertas, Sim. gera alertas. A gente tem um portal... Se eventualmente aquela linha está discrepante Sim. em relação a parâmetro, Sim. ele avisa. A gente tem uma coluna de alertas e aí a gente entra, vê o que está acontecendo na máquina, tudo através desse portal. Em determinados momentos a gente entra em contato com o cliente. Olha, dá uma verificada que está acontecendo existe até alguma coisa. monitoramento Sim. remoto disso. Sim. Falando um pouco agora então de Mercoagro, né? Sim. Nós estamos aí no maior evento da América Latina. Primeiro eu vou perguntar para o senhor Mauri, é um parque de diversões para a indústria aqui? Não, realmente é um parque de diversões para gente que comanda uma indústria, né? Um abatedouro frigorífico. Tu vê os equipamentos, né? E a gente sai aqui com os olhos cheios. Mas depois volta para cá, tem que olhar o bolso, né? Se tu consegue levar tudo. Porque realmente tem muitas inovações sendo apresentadas, tecnologias. Realmente é uma feira para a agroindústria, né? Muito importante. Realmente um negócio que você vem aqui para manter relações com os teus clientes e também em busca de novos equipamentos, novas oportunidades. Geralmente, às vezes, você vem para a feira para ver o que está sendo lançado, porque quando surgir para você uma demanda, você já tem. A gente já sabe que existe. Já sabe que existe e sabe quem tem. Aí fica mais fácil, você não fica, às vezes, buscando no mercado ou alguma coisa diferente ou querendo inventar. Você sabendo quem tem e aonde tem, você já vai buscar lá uma decisão mais assertiva e mais correta. As feiras de negócio, ela não é apenas um momento. Não. Né? Mas ela gera uma oportunidade. Muitas vezes você não percebe, né, dentro de uma indústria, não percebeu algo que é um gargalo e que daqui a pouco é um calcanhar, que daqui a pouco vai... Exatamente. Como hoje nós estamos com uma grande dificuldade de mão de obra, né? Aí você fica pensando, daí tu sai aqui, tu olha equipamento, mas... Será que eu posso implantar na minha linha? Daí você volta para casa, daí você começa a olhar o teu layout, fazer estudos, fazer orçamentos, cálculo de viabilidade para ver se consegue implementar aquele equipamento para agilizar o teu processo. Então é muito, muito interessante, muito bom mesmo. E até insights, né? Porque muitas vezes na produção, né? nessa pressão de produtividade, aqui você vê um insight que às vezes é uma adaptação, uma personalização do seu processo e ele já está... Exatamente. Tem ideia. Aí surgem muitos insights, né? Então a gente está junto aí sempre com o
nosso colega, o Thiago, que é supervisor de manutenção, né, na Coasul, ele vem junto também, porque depois ele fala, eu vi aquilo lá e tal, vamos fazer isso aqui, eu pensei nisso. Aí a gente vai sempre debatendo a melhor oportunidade, a melhor forma de experimentar. É rico, né? Participar da Mercoagro, agora essa percepção, né? É estar dentro da maior feira da América Latina, Sim. é estar dentro da maior feira de negócios do setor, né? E isso para nós, assim, né, Panti, é uma honra, assim, a gente estar participando da Mercoagro, né? Como você falou, é a maior feira da América Latina da agroindústria, né? Se a gente pegar a indústria brasileira hoje, né, com os dados colocados aí no mercado, a indústria de alimentos e bebidas corresponde a 11% do PIB do brasileiro, né? Então, assim, é esse meio que a gente está. Se você for pensar, 11%, aí você pega o mercado de aves. Quantos milhões de aves aí, de toneladas de carne de aves, carne suína que é produzido. Então, isso tudo é um mercado muito grande. E para nós é uma satisfação, inclusive por nós sermos também uma empresa relativamente nova, mas já estarmos aqui para poder estar levando essa nossa solução, essa nossa tecnologia para as pessoas que vêm aqui visitar, para buscar esses conhecimentos, esses know-how e poder estar contribuindo aí com o mercado, né? Então, acho que esse é o grande oportunidade também que a Mercoagro nos traz aí também. A tua percepção, Leonardo, em relação a é um público curioso, é um público interessado, a gente ouve muito assim, é um lead qualificado, mas na prática. A gente estava até comentando em off aqui antes, né? Que é uma feira que ela é muito movimentada por ser a maior da América Latina, né? E movimentada por pessoas que tomam decisões. Não é um movimento de pessoas que não têm um conhecimento técnico para tomada de decisão, né? Sabe igual ou mais? Exatamente. Então assim, a troca aqui, ela não é uma troca só comercial, apenas, estamos expondo para aparecer. A gente tem uma troca técnica também com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Então, participar da Mercoagro eleva nesse sentido, né? Aparecer comercialmente, fazer o nosso trabalho de marketing, né? Apertar a mão do cliente, mas também muito conhecimento técnico, né? Tá próximo das pessoas que tomam decisão. Então, isso é muito importante no nosso olhar como Equinus, a participação na Mercoagro. Até só para aproveitar o gancho, né? Isso que o Leonardo está falando. Isso é uma coisa que nós temos que fazer, né? Porque é ouvir o cliente, ouvir quem usa, ouvir quem está trabalhando, né? Operando a tua solução, o teu equipamento, o teu software. Então, eles que vão trazer as as necessidades deles e vão nos dar as melhores ideias de sugestão, porque eles que vão estar usando, que vão estar fazendo, né? E isso é uma coisa interessante, que até antes a gente estava comentando, hoje a indústria brasileira, né, há muito tempo atrás, o Brasil a gente tinha que importar a tecnologia, né, e hoje a gente está com essa tecnologia, hoje o Brasil é muito tecnológico. Então hoje a gente é o maior exportador do mundo de frango, né, acho que o segundo, o terceiro de suíno, né, e as nossas empresas aqui, como um todo, elas estão com tecnologia. Falando da Equinus, nós temos uma tecnologia que a gente tem competitividade a nível mundial. Então, assim, nós não estamos a nível mundial, mas a nossa tecnologia, ela já atende isso. Já está preparada para isso. Já está preparada para isso. Porque o nosso produto, né, o Brasil é um maior player mundial de proteína animal, então o nosso produto está posicionado globalmente. Não? Então, aquele frango que está passando ali na esteira, enfim, na nória, ele é um frango internacional, porque ele está indo para mesas no mundo todo, né? Então, a tecnologia, eu digo, é sempre muito interessante, né? Porque quem tá na granja, ou quem está no processo, ou quem transporta, tudo isso é uma cadeia onde esse frango vai para a mesa de mais de 150 países, né? Aí você pega também o mercado bovino, né? Que no Brasil é muito forte. O pescado, que é um mercado que está crescendo bastante, está em expansão, e o Brasil, eu vejo que ele tem uma grande oportunidade também na parte de pescado, de peixes, né? Então, assim, isso tudo vem a contribuir nesse sentido, né? Se tornar também um player em mais uma proteína, né? Já é em bovino, já é em aves, primeiro em bovino, primeiro em aves. Suínos, eu não tenho certeza se é terceiro ou quarto no mundo, em volume de produção, mas em exportação, muito, muito grande, né? Porque tem países como a China, que é um grande produtor, mas também um grande consumidor. Exatamente. Então, se for falar de mercado internacional, sem dúvida nenhuma. E você falou de pescado, né? Do desenvolvimento da cadeia do pescado. Do volume,
mundial de business, de negócios que giram no mundo, hoje, vou dizer, nós somos ocidentais, Sim. né? Mas o mundo tem Ocidente e Oriente. De todo o volume de vendas, de mercado, de valores, 11% é aves, 11% do valor é aves, 19% é bovino, 18% desse valor é suíno, a gente tem uma fatia pequena ali, uns 4, 5% que é ovinos ou outras proteínas, e 49% do dinheiro que gira no mundo em torno do comércio de proteína vem da água. Então, para nós, né, ocidentais, a gente não tem essa percepção, mas o mundo é muito grande. Sim. E a metade do mundo está comendo muito peixe. Então, a maior proteína consumida é o 49% pescado, de todo o volume de dinheiro que gira em torno do comércio de proteína é de proteína vindo da água. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem condições de se tornar também um player nesse segmento. Mas vamos precisar de automação, né? Vamos precisar de tecnologia, soluções aí para estar isso, né? Porque essa é uma indústria, né? Eu sou de Chapecó, eu acompanhei também o processo da Mercoagro, e você percebe, quando o senhor entrou na agroindústria, quantos anos de agroindústria o senhor tem, Samari? De agroindústria eu tenho? Eu tenho 38 anos. Como é que era lá no começo? Lá no começo, olha, sinceridade, era bem sofrido. Eu comecei em 1º de julho de 89, no agroindústria, e era extremamente manual. No abatedouro que eu trabalhava, quando nós abatíamos 40 mil aves no dia, era recorde. Sim. Era recorde nós abater 40 mil aves no dia. Hoje nós abatemos em 4 horas e meia, abatemos 50 mil aves. Então, a tecnologia veio ajudar muito a agroindústria. Escala. Muito. Eu falo assim que desse meu percurso, né, de agroindústria, só tem 2 atividades, ou basicamente uma atividade que não tem como se automatizar, ou como aplicar tecnologias nelas. Mas a restante nas outras, todas têm condições de aplicar. Sim. E cada vez mais para facilitar o trabalho também e modernizar. Modernizar para nós aumentar a produtividade. Mas realmente, no passado era bem sofridinho. Não era fácil. Acompanho dentro da indústria, né? Eu vejo na granja, né? Quando você vê robôs alimentando suínos, fazendo automatização da ração, 5 tratos por dia, sábado, domingo, feriado, não importa a hora, você poder fazer trato noturno. Isso era impensável. Impensável. Uma porca com 14 leitão, com desmamado com 38, 40 desmamado por porca. É a mesma coisa do frango, né? O frango você imagina. 42 dias. Você não imaginava que hoje, você traz um frango com 3 quilos, 3,250 com 43 dias, 44 dias. Impensável, muito pouco. No passado, você trazer um frango com esse peso, ia quase 60 dias. Sim. Então, muita genética. Então, evoluiu genética, evoluiu nutrição, e aí... genética e nutrição. Genética e nutrição. Então, isso fez com que a genética e nutrição fez que as indústrias se acelerassem e se modernizassem para atender essa demanda do mercado, porque a demanda do mercado é muito voraz. E essa questão de genética e alimentação, ela acaba também, a gente fala muito de produtividade, né? A gente está fabricante de equipamento, né? De tecnologia, de software, mas ela também pensando lá no cliente final, né? Que é nosso cliente também, é o cliente da Coaçu. Exatamente. Né? Isso aumenta também a qualidade dos produtos, né? Então, essa questão de alimentação, que nem você falou, né, Panti? Era impensável ver alimentar o suíno lá 5 vezes por dia, com hora programada, entendeu? Então, isso tudo também eleva a qualidade do produto pro mercado. No caso do suíno, menos estresse. Exatamente. E tudo isso, menos cortisol. Uma carne mais saudável. Uma carne muito mais saudável, um animal menos suscetível. O aproveitamento. Então, a tecnologia está aí para isso. Só complementando uma coisa bem importante, vendo o futuro também, né? É aí que eu te perguntava. A pergunta era essa. Eu não lembro agora, na segunda-feira teve a abertura da Mercoagro, eu não lembro se foi o presidente da Aurora, o presidente da Frimeza que comentou isso, né? Hoje a gente está com em torno de 8 bilhões de habitantes no mundo, né? Em 2050, que está logo aí, a expectativa é que chegue a 10 bilhões de pessoas. É um incremento muito grande de população nesse mundo. Então, vai demandar muito mais alimento e proteína, e enfim. Então, a gente também, como um todo, tanto nós como
fornecedores da agroindústria, a própria agroindústria, o campo, a gente ainda tem que se preparar e tem que construir para poder estar alimentando esse mundo aí nesse curto período de tempo aí, que hoje nós estamos em 2026, 2050 são 24 anos aí, é muito tempo curto, né? Eu vejo assim que a agroindústria vai ter que se preparar mais, talvez não precise tanto crescimento populacional, mas para alguns países, alguns mercados que não têm o hábito de comer uma carne de frango congelada. Por exemplo, a Índia. A África. Então, se esses países iniciarem, desenvolverem hábitos e terem culturas, só aí já tem um ganho. Só aí já tem um gap imenso. Exatamente. O senhor falou de 2 lugares, né? Tanto a África quanto a Índia, eles têm um problema ainda de refrigeração. Não há refrigeração para fazer entregar isso na ponta. A população não tem refrigeração nas casas ainda. Então, a hora que isso mudar, esse frango hoje não entra, como as nossas regiões amazônicas, no Brasil, nós estamos falando do Brasil também, né? Claro. Se você pegar regiões do Pará e regiões da Amazônia, se come carne enlatada. Sim. Porque não tem refrigeração, ou demora 4, 5 dias para chegar de barco num lugar e eu não tenho como chegar o frango congelado lá. E armazenar, né? E armazenar isso. Então assim, tem coisas que dependem, né, que é uma geopolítica, né, uma conjunto de... Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Em breve. Vai acontecer. Se obriga a acontecer, natural. né? A mesma coisa, o Brasil tem que crescer. E nessas regiões que tu comentou, amazônica, né? Chegar lá, só aí já vai ter uma demanda imensa, né? Bastante. São Porque tem uma milhões população muito milhões de grande moradores, nas né? nossas regiões, né? Então nós temos que olhar esse lado, ficar Che- pensando e como estudar e como montar e como alimentar essa população. Exatamente. E você falando de frango, né? Só falou exatamente de frango. Frango é a proteína sem barreiras, né? Porque os muçulmanos islâmicos comem, os hindus comem frango, diferente do boi, que o hindu não come, Sim. ou do suíno, que o islâmico não come. A gente tá falando de frango. Frango é a proteína, Por frango isso, de peixe, né? Sim. por isso que comentei a Índia, né? Porque a Índia. Índia não come o boi, né? Mas frango eles podem Sim, comer. Então, só aí já temos um... A África, com muitos países islâmicos, não comem o suíno, mas frango vai comer. Vai comer. Frango vai, Exatamente. frango vai. Então, Vamos ter muita boca para alimentar. temos muita boca para alimentar ainda para atender essa demanda aí do Brasil. Tendências, Leonardo, assim, o que você vê como tendência, né? O que você vê pro futuro, assim, ó, caminho sem volta? Você diz em relação à tecnologia? Em relação à tecnologia. Eu acho que a automação vai estar cada vez mais forte, né? A inteligência artificial, eu acho que é um tema que não é uma moda, que a gente comentou aqui mais cedo, não é uma moda, eu acho que já é uma realidade, também, né? tinha fugido da palavra, já é uma realidade hoje, né? E pela falta, né, que a gente falou, a falta de mão de obra, né, especializada, então a automação ela vai estar muito, muito forte a cada dia mais, e junto com a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial é o que vai ser o grande boom aí dos próximos anos. Já está sendo, né? Mas eu acho que vai crescer muito ainda. A gente vê as combinações, né, para composição de pacotes, né, composição de peso, Sim, né, sim. onde isso era meio a Exato. olho, né, Sim. e agora você consegue uma precisão de gramas, né, de percentual mínimo. Exatamente. E reduzir tudo isso com inteligência Sim. artificial, né? Não só em peso, né? Então a imagem também cresceu muito, né? Então a gente tem também segmento de imagem. Então hoje casar peso e imagem é o que a automação está trazendo para nós, né? E a inteligência artificial ajuda muito nesses dois quesitos. Vai Né? ter o humano gerando parâmetro e vai ter a máquina fazendo a leitura. Exatamente. Exatamente. André, o que você vê nesse futuro aí, né? Você falou de gestão, né? Que cruza a tecnologia com hardware, com software. Eu vejo que a gente tem que estar preparado para sempre estar se adaptando às novas realidades, às mudanças que o mundo vai trazer. Eu vejo hoje assim como o grande desafio tanto das pessoas como das empresas é a adaptação, porque essa tecnologia muito forte que está vindo, ela está vindo muito rápida e cada vez mais rápido ainda. Então você tem que ter uma adaptação, você tem que buscar para quê? Para você trazer mais agilidade, mais confiança lá no resultado, o usuário, o cliente está podendo tomar decisões mais saudáveis, mais rápidas, né? Para poder estar acompanhando todo esse processo tão rápido aí que está trazendo aí o mundo de hoje, né?
obrigada, André. Sucesso na Mercoagro, sucesso, Leonardo, né? Que vocês tenham, né, bons leads qualificados Sim. que possam sair daqui, né, com bons clientes, é o nosso desejo, né, Sim. como parte da Mercoagro. E, Samori, sucesso para a Coasul. Obrigado. Nós temos aí um desafio de uma geração Z chegando ao mercado, Exato, né, que nós vamos ter que aprender a trabalhar, entender o que é que essa geração espera de contrapartida, Exato. né? E são novos tempos, né? Então, acho que novos tempos, novos métodos de trabalho, porque as formas que você tinha de trabalhar antigamente hoje não dão mais certo. Então nós temos que nos atualizar, se adaptar, né? nos adaptar. A única certeza é a mudança. É a mudança. Exatamente. E ela está vindo e drástica. Sim. Bem Cada vez mais rápida, né, Mauri? Cada vez mais rápida, né? A velocidade está imensa. Imenso. Você não consegue mais entender como que faz, né? Então você... Antigamente se implantava o que eu fiz no passado, agora vai dando certo, mas agora não, o que eu fiz no passado não dá mais certo. Não dá mais certo. Vira essa página e vamos olhar para frente. Vira para frente. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre comento, né? Que é até uma premissa, digamos, nossa da Equinus, né? Que a gente não tem que só entregar uma tecnologia, a gente tem que entregar mais do que tecnologia, né? A gente tem que garantir uma precisão lá para o cliente, a gente tem que ter eficiência na nossa solução, né? E isso tudo gerando uma confiança em cada etapa do processo produtivo. Então, isso também não adianta só levar a tecnologia, eu tenho que levar essa confiança para o processo, essa cultura, e isso também acaba sendo sempre um norte que a gente tem que seguir, né? Muito obrigada. Recebi aqui Equinus falando de tecnologia, falando dessa pressão por produtividade, e a gente deseja, né, ver um futuro rico e próspero para todos nós. Muito obrigada. Obrigado também, Vante. Obrigado a todos aí. Muito obrigada. Fique com a gente no podcast oficial da Mercoagro 2026.